A notícia que eu vou começar esse editorial com vocês parece piada, mas não é não. Vocês vão entender o que está acontecendo. Olha só essa matéria do jornal Metrópolis. Carmen Lúcia dá 48 horas para juiz explicar arquivamento de ação contra Cid. Vamos entender isso aqui? Só não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Eu parei de mendigar e pedir isso para vocês. A galera parou de fazer isso, então eu tenho que fazer. Eis-me aqui pedindo de novo. Dá um like aí, é importante pra gente. Vamos lá. Essa matéria diz que a Carmen Lúcia, que é ministra do Supremo, ela deu 48 horas para um juiz lá do Distrito Federal explicar por que ele arquivou uma ação contra o Mauro Cid. O Mauro Cid é o ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. O Mauro Cid prestou depoimento na CPMI de 8 de janeiro. Eu teci críticas, porque ele ficou calado o tempo todo. E eu expliquei para vocês, olha, é a chance que o Mauro Cid tem de expor a versão dele. Porque até agora é só o que a mídia disse, é só o que a mídia expôs. Ele não abriu a boca, ele entrou mudo e saiu calado. Aí, a própria CPMI entrou com ação contra o Mauro Cid. Mauro Cid não tem foro privilegiado. E é lógico que a ação contra ele não vai para o STF. Não é o lugar, o STF. Ele não é um presidente, um ministro, nada disso. Ele é um ex-ajudante de ordens do presidente. Então não faz sentido que ele vá para o STF. E lógico, ele foi para a primeira instância. E aí, olha só que interessante. O argumento da CPMI, inclusive do Arthur Maia, foi o seguinte: olha, a Justiça, inclusive o STF, deu autorização para que o Mauro Cid ficasse em silêncio naquilo que poderia incriminá-lo. Mas ele não tinha o direito de ficar em silêncio sobre tudo. Isso, porém, se configura como abuso do silêncio, que é um absurdo. Não existe essa questão do abuso do silêncio. Mas, enfim, a CPMI entendeu assim e entrou com essa ação lá no Distrito Federal. O juiz falou, não há que se falar em abuso de silêncio, isso é absurdo. Arquive essa ação que isso não faz sentido. E arquivou. E agora, a Carmen Lúcia, ministra do Supremo, cuja competência não é deles, do Supremo, deu 48 horas para o juiz explicar por que arquivou a ação. Meio sem sentido, né? Aí aqui a gente vai abrir aspas. Teve um certo hacker que a esquerda está comemorando que foi até a CPMI. Foi orientado por advogados, por assessores lulistas. Por um advogado lulista. Ele, lulista. E respondeu todo mundo da esquerda. Mas quem era da oposição, ele não respondeu nada. E não só aquilo que poderia incriminalizá-lo ou criminalizá-lo. Não estaria aqui também diante de um abuso do silêncio, já que se abriu um precedente, inovou na legislação e criou uma lei nova, que é o abuso de silêncio? O porquê que o Mauro Cid não pode ficar só em silêncio, mas o hacker pode responder só à esquerda, que interessa a ele, e não responder nem o próprio nome. Foi perguntado qual o seu nome. Ficarei em silêncio. Aí não é abuso de silêncio? Pois é. É o Brasil, né? Ainda bem que o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou que toda investigação que houver, inclusive contra o Bolsonaro, Mauro Cid e os demais da direita, será técnica e imparcial. A gente acredita, sei. Vamos lá, vamos falar da direita agora. Pois é, ontem o senhor Valdemar da Costa Neto disse que está de olho na prefeitura de São Paulo. E aí, o Ricardo Nunes é o nome que o PL vai apoiar. O Ricardo Nunes, que não é de direita, tá? Deixando bem claro para vocês, ele é de centro, e ele
disse que vai, ele é o candidato à reeleição, apoiado pelo PL, que é o do Valdemar da Costa Neto e Bolsonaro. E o Ricardo Salles, perdão, não gostou nada disso. Mas olha só qual seria o nome a vice apoiado pelo PL do Valdemar da Costa Neto. Marta Suplicy, mãe do Supla, ex do Eduardo Suplicy. Nessa segunda-feira, o presidente do Partido Liberal, PL, Valdemar da Costa Neto, declarou que a Secretária Municipal de Relações Internacionais de São Paulo, Marta Suplicy, seria bem-vinda ao seu partido e a cotação é que ela seja a vice-candidata a prefeita de São Paulo. Qual o seu posicionamento? Acha que a Marta Suplicy se encaixa como um nome de direita? Qual é o seu ponto de vista? Lembrando que tem alguns pontos interessantes sobre a Marta Suplicy. Em 2013, 2014, ela foi condenada por improbidade administrativa e ficou impedida de participar de qualquer evento, qualquer atividade pública. Em 2015, ela conseguiu reverter essa decisão e foi absolvida. Então, até que se diga o contrário, ela é ficha limpa. O Eduardo Suplicy é de esquerda, do PT. E olha só, é considerado um dos políticos mais honestos do Brasil. Isso é uma coisa até meio contraditória, né? Eu fiz uma live com o Eduardo Suplicy e o Paulo Ganimi, líder do Partido Novo. Foi uma live interessante, onde a gente discutiu a renda básica de cidadania, que é uma bandeira defendida pelo próprio Suplicy, mas é uma bandeira liberal. Olha que coisa mais louca, que engraçado. Mas enfim, é isso. O que você tem de posicionamento sobre a Marta Suplicy como prefeita de São Paulo? Coloca no comentário. Bora lá, pessoal. Olha essa matéria do Estadão. É o Lula, né, gente? Falar o quê, né? Lula gasta 3 milhões de reais. O cara que disse que o Brasil tá quebrado vai gastar 3 milhões de reais numa festinha com um desfile de 7 de setembro para desvincular feriado de Bolsonaro. Ele quer fazer um evento muito melhor, muito mais imponente e importante que o de Bolsonaro. Tanto é que o do Bolsonaro, o primeiro desfile dele, custou 1.200.000. O do Lula, 1.800.000 a mais, ou seja, 3 pila. E você, trouxa que me assiste, e o trouxa que vos fala, será o responsável por pagar. Pois é, acho um absurdo, né? Tanto do Bolsonaro quanto do Lula. Eu acho que esse tipo de evento aqui não tem que ser bancado com dinheiro público. Perdão, desculpem, mas é o meu ponto de vista, o dinheiro público merece respeito, tá? E muito respeito. Mas enfim, fazer o quê, né? E aí o Lula quer porque quer seguir os passos do Bolsonaro. O Bolsonaro fazia live, o Lula também vai fazer. A diferença é a quantidade de público que assiste. Bolsonaro fez um mega 7 de setembro, a maior manifestação popular da história. O Lula também quer. Será que consegue? Só que uma coisa é certa, está gastando bem mais do que o seu antecessor. Vamos lá, pessoal. Bora falar de exército, já que a gente falou em 7 de setembro. É difícil desvincular isso de exército, esquadrilha da fumaça, patati e patatá, né? Esse site aqui eu nunca tinha pego ou pegado, me perdi no português aqui, uma matéria como essa, desse site, www.bombeirosdf.com.br, mas, por se tratar de um site militar, eu gostei de pegar a matéria daqui. Comandante tenta conter crise no exército que se agrava. O comandante do exército, general Tomás Paiva, enviou ordem interna para todos os militares com uma série de medidas para intensificar o processo de fortalecimento e coesão e valorização da família militar. Tá, vamos lá, vamos entender um pouco mais aqui. O exército está numa fase de desconstrução. O exército não pode participar de qualquer evento político. O artigo 142 tem risco de ser eliminado por políticos de esquerda. O exército hoje entrou em rota de colisão com a Polícia Federal, tem briga os dois para ver qual deles ganha mais benesses, né? Privilégios,
do Lula. E aí, ainda dizem as más línguas que a esquerda ela tem a intenção agora de colocar o exército como um fiel escudeiro do regime Lula. Ou seja, fiel escudeiro da ideologia de esquerda. Tem um detalhe interessante: a esquerda ela tomou conta, ela tomou posse das universidades, da mídia, tudo isso a esquerda manda. As escolas, os professores, os servidores públicos, em sua grande maioria, não todos, mas sua grande maioria. Agora, ele percebeu que o exército ainda não é um militante de esquerda. E aí, o general Paiva, vendo que está tendo atritos aí, ele quer fazer o seguinte: agradar, melhorar o salário do pessoal do exército para mostrar o quanto a esquerda é boa e Lula é bom. E aí os recrutas que estão entrando agora, eles querem tratar com mais carinho para mostrar para eles quanto o regime é bom. Né? É isso aí. Fazer o quê, né? Cada um no seu cada um. Vamos lá, pessoal. Quero deixar esse vídeo extenso, esse editorial extenso. Mas é difícil eu não falar da pauta econômica. Isso me interessa muito. Afinal, quando dói no bolso, quase que dói na alma, né? É triste. Mas vamos prestar atenção. A gente tá em queda livre. E isso me preocupa muito. Olha só. O Darcy Pacarense, ele publicou essa matéria aqui, ó, da Miriam Leitão. Essa matéria foi publicada há uns 10 dias atrás, mas compre a gente recuperar. O segmento do comércio, que teve o pior primeiro semestre em quase 20 anos, incluindo 2020. Quem escreveu isso, só para você ter noção, foi a Miriam Leitão, que odeia a direita, que odeia, tem ódio não, um amor trans do Bolsonaro e da direita. Amor trans, porque é ódio, mas diz que é amor, né? É mais ou menos isso. E aí, quando é a Miriam Leitão dizendo que, com o meu bom mineirês, o trem tá ruim, é porque tá ruim mesmo. Tá muito ruim. Presta atenção. Eu fui conferir se realmente era a Miriam Leitão que tinha dito isso, e olha que é. O segmento do comércio teve o pior primeiro semestre em quase 20 anos, incluindo 2020. O comércio ficou no 0-0 em junho e subiu 1,3%. Já entre os impactos negativos, um que se destaca de longe é a venda de outros artigos de uso pessoal e doméstico. Lojas de departamento, óticas, brinquedos e artigos esportivos tombaram 13%. Escuta isso. É a maior queda para o período desde pelo menos 2004, quando começa a série histórica. Para se ter uma ideia, em 2020, quando a pandemia de coronavírus estourou, o recuo foi de 10,6% e com o Lula 13,7%. E o Darcy Pacarense diz aqui, Lula já é pior que a pandemia. E o negócio tá complicado, tá ruim. Mas não para por aí, porque quando a coisa começa a desandar, é no seu bolso que isso vai bater. E aí, o reflexo vem na criminalidade, vem na educação, vem na saúde. E dá-lhe imposto em você. Eu acompanho todo tipo de mídia. Mídia de esquerda, mídia de direita, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, jornal, qualquer coisa que é notícia eu tô pegando no ar. E aí, eu tava vendo uns vídeos do TikTok do pessoal gravando o comércio. O último que eu vi foi um de Natal. Não, de Natal não, minto. De Recife. Lá em Recife tem um senhorzinho que fala: olha, hoje é segunda-feira. Olha a situação do comércio, tá perigoso demais. Não tem ninguém trabalhando. Cadê o povo na rua? O comércio sumiu. E aí dizem que é fake news. E não é. A prova tá aqui. E aí, a gente pode até chegar numa conclusão de que as bolsas de valores
subiram em todo mundo, tá? Ó, vamos lá, vamos entender. Bolsa de valor é dinheiro estrangeiro entrando no Brasil. Eu já expliquei isso aqui para você. Se você me segue, você sabe que a bolsa de valor é bom para o país. Quando a nossa bolsa sobe, a coisa sobe e fica bom. Quando a coisa cai, aí você sabe que não é muito bom. E aí o que aconteceu? No mundo inteiro subiu. Olha que maravilha. No mundo inteiro. Mas olha o que o Pablo Spyer fala aqui. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. E hoje as bolsas subiram e se recuperaram no mundo inteiro. Mas a do Brasil voltou a mergulhar e teve hoje o pior desempenho do mundo. Foi a 14ª queda em 15 pregões. O touro tá cansado, o urso tá pegando ele de jeito. Hoje a Bolsa Brasileira voltou a terminar quase na mínima do dia, o que é ruim porque indica que as vendas não acabaram. Já faz vários dias que a Bolsa Brasileira vem fechando na mínima do dia. É uma tristeza, uma hora essas vendas vão ter que acabar. Os investidores estrangeiros continuam saindo da Bolsa do Brasil, já sacaram mais de 9 bilhões de reais da B3 neste agosto. Eles estão preocupados com as dificuldades do governo em aprovar o novo arcabouço fiscal, além de coisas pontuais. Por exemplo, o que pode acontecer com a Eletrobras, que foi a pior ação do índice hoje? De novo. E com o controle também do preço na Petrobras. Está todo mundo preocupado, mesmo que o CEO e o governo neguem interferência. Vamos lá. Vou deixar de falar muito aqui, não só para a gente entender. O Brasil realmente, com toda certeza, tem um ego alto. O maior imposto do mundo, o pior resultado da Bolsa do mundo. Isso aí, meu amigo. Agora, querem esconder de você porque o foco hoje é falar das joias de Bolsonaro. Para que falar disso aqui? Eu vou te falar que se você abrir hoje o jornal, dificilmente você vai ver isso aqui. 14ª queda. 14ª. Olha isso. Juros sobem e Ibovespa cai com o exterior e piora da perspectiva fiscal. A alta dos juros americanos tem colocado ainda mais peso sobre os ativos nacionais e aqui no Brasil o resultado tá caótico. É caótico. Fonte dessa matéria aqui é o Antagonista. E aí, o mundo inteiro sente o impacto. Mas aqui no Brasil tá pior. Por quê? Porque nós temos um governo gastão, um governo que não está se importando, um governo que não tem responsabilidade fiscal, um governo que a corrupção começa a voltar. A gente viu ontem uma matéria de uma universidade com 3 milhões e tantos mil em pacotes de R$50. Meu amigo, onde que a gente vai parar com isso? O buraco. Só pode. Pois é. Mas enfim, é isso. É isso. Espero que a gente consiga passar por tudo isso ileso, tá? Sem maiores danos colaterais. Bom? Eu duvido. Eu acredito muito mais numa venezuelização do Brasil, um Brasil indo caminho à Argentina, que sair ileso disso. Mas a fé é a última que morre, né? Então a gente tem que manter a esperança e fazer o quê, né? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente volta com mais um editorial. Daqui a pouquinho tem mais um. Deus te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos. Grande abraço.